Oiê, seja bem-vindo ao podcast Bora pra História, onde a verdade é mais intrigante que a ficção. Eu sou a Gabi, e se por acaso é a sua primeira vez aqui, eu te aconselho a ouvir os episódios anteriores da saga Monstro, desde o comecinho, para você não ficar um tanto quanto perdido. Lembrando que se trata de uma história real, mas que os nomes foram mudados por motivos óbvios. Hashtag não quero morrer. Então sejam oficialmente bem-vindos a mais um episódio da nossa saga A Monstro. Hoje vamos mergulhar ainda mais fundo nessas camadas dessa história surreal, onde a linha entre a realidade e a fantasia se torna cada vez mais distorcida. Se você achava que já tinha ouvido de tudo, se prepare. Porque o episódio de hoje é digno de um thriller psicológico. Gente, eu tentei resistir. Eu juro que eu tentei. Mas a minha necessidade de saber a verdade falou muito mais alto. Será que o tal do irmão da Monstro existia mesmo? Ele era tudo aquilo que ela dizia? Era impossível ignorar a dúvida. E foi assim que eu cedi. Sim, eu cedi. Eu permiti que ela voltasse a falar sobre ele. Pouco a pouco, ele começou a se comunicar comigo. Mas de forma um tanto quanto peculiares. Nada de WhatsApp. Apenas SMS e e-mails com mensagens de voz. E qual era a justificativa? Ele trabalhava em locais remotos, sem muita internet, o seu celular era velho, nada ajudava. Os áudios vinham com uma voz bem estranha, tipo Robocop, sempre distorcida. Mas era uma voz masculina, né? Então isso me fez hesitar. Seria possível que ele fosse talvez real? Ou era mais um truque da Monstro? O tempo passou e eu fui me deixando envolver. O tal irmão número 3 parecia perfeito demais. Alto, moreno, lindo, sensual, inteligente, engraçado, fã das mesmas coisas que eu, um príncipe encantado digital. Exceto pelo pequeno detalhe de que ele nunca aparecia. No máximo, me enviava flores, cestas de comida e ursinhos de pelúcia. Tudo muito extravagante, como se quisesse me convencer da sua existência com presentes. Mas a minha casa, gente, ficou parecendo um cemitério de tanto buquê espalhado por todos os cantos. Foi um por dia por uma semana. Era sufocante. Uma tentativa exagerada de provar algo que, no fundo, parecia muito falso. Até que veio a promessa. Ele finalmente apareceria em um churrasco no sítio da família da Monstro. Os meus amigos ficaram incrédulos com essa história de um homem misterioso que me mandava flores caríssimas, até porque hoje em dia buquê é uma coisa absurda de cara, né? Mas que não aparecia nunca. Uma amiga indignada pressionou a Monstro. Chega dessa palhaçada. Liga pra ele agora e faz ele vir hoje. E ai pra ele não aparecer. Se não aparecer, é porque não existe. A Monstro se esquivava, mas garantiu que ele viria. Só que eu já não acreditava em mais nada. Já eram anos ouvindo as mesmas mentiras, as mesmas promessas. Comecei a notar que sempre que o assunto vinha à tona, ela ficava ansiosa, bebia horrores, mudava de assunto, ficava irritada. Então algo ali não fazia sentido. A noite chegou e nada do irmão. A Monstro bebia como se não houvesse amanhã, nervosa, tentando sempre desviar o assunto. E então vinha a desculpa de sempre. Ele me enganou de novo. Disse que viria, mas não veio. Agora todos vão duvidar de mim. Eu odeio meu irmão. O clima ficou bem pesado. Meus amigos não tinham mais dúvidas. Não existia irmão algum. E o pior, começaram a levantar outra hipótese perturbadora. E se a Monstro fosse apaixonada por mim esse tempo todo? E se ela tivesse criado esse personagem para me prender a ela? Voltamos para casa e ela estava furiosa. Queria, obviamente, dormir na minha casa, mas eu fui bem firme. Aqui você não dorme mais. A desculpa dela?
a mãe dela não a deixaria entrar bêbada em casa. Mas, sinceramente, esse já não era mais um problema meu. Pela primeira vez, eu comecei a me impor. Mas será que isso seria o suficiente para afastá-la? O que vocês acham? No dia seguinte, uma nova estratégia. Ela me mandou uma foto de um filhote de pastor alemão. Segundo ela, o cachorro era do irmão, que estava viajando e precisava de alguém que cuidasse dele temporariamente. Ela não podia ficar com o cachorro. Então, qual foi o plano dela? Me escolher para ficar. Ele vai buscar o cachorro ainda essa semana e aproveita para te ver e pedir desculpas. Ela garantiu para mim. E eu, naquela dúvida infeliz, aceitei. Que grande erro que foi, gente. A semana virou um mês. O filhote destruiu a minha casa. Põe os pés na mesa, mastigou os cabos da TV, subiu na mesa, espalhava pelo por tudo quanto era lugar, fazia cocô do tamanho de um dinossauro. E eu cobrava monstro. E ela sempre garantia que ele iria vir. Sempre com uma desculpinha, mas garantia. Ah, ele está resolvendo umas coisas importantes, mas ele vai buscar logo. Ele me mandava algumas mensagens bem distantes. Já estava mais distante que viu que eu já estava desconfiada. Até que viu um estopim. Um dia ela foi buscar os meus filhos na escola e levou o cachorro junto. Abaixou o vidro do carro e, claro, que o cachorro pulou pela janela. Ela ficou louca, gritando que nem uma louca com meu filho de 9 anos, culpando ele por não ter segurado um cachorro que pesava o mesmo que ele. Quando eu finalmente encontrei eles, depois da ligação dela toda desesperada, eu tirei os meus filhos do carro, desesperada, com medo que ela fosse fazer alguma coisa. Eu nunca tinha sentido tanta raiva de alguém. Quem ela pensava que ela era para gritar assim com os meus filhos? Que tipo de irresponsável coloca um cachorro grande solto com 2 crianças no banco de trás? Me diga. Levamos o cachorro então ao veterinário. E a conta veio salgadinha. R$ 700 em exames. A moça jurou que o irmão fantasma pagaria. Mas eu já não acreditava em mais nada. Para mim, aquele cachorro sempre foi dela e não dele. E ele fora. A gota d'água veio quando o cachorro destruiu a cama da minha filha. Fiz a monstro, obviamente, comprar uma nova. E isso deixou ela muito louca. Começaram os xingamentos e as ameaças e todo o drama dela de sempre. Mas eu estava decidida. Aquele cachorro não ficaria mais na minha casa nem um segundo. Dessa vez não havia desculpa, não havia manipulação, nem nada que me fizesse ceder, porque eu não aguentava mais. Aquele cachorro já estava enorme dentro da minha casa. Então, imaginem o que ela não deve ter feito. Eu sei que esse episódio foi um pouco intenso, mas acredite, as coisas ainda vão piorar. Será que a monstro desistiu? Será que eu finalmente consegui me livrar dela? E o tal do irmão? Até onde essa história, essa mentira poderia chegar? Gente, nos vemos então no próximo episódio da Monstro. Lembrem-se, se algo parece bom demais, se é bom demais para ser verdade, talvez seja porque não é. Beijos, galera!